Bom dia, gente. Eu sou o Davi, do canal Davi Figueiredo, como você tá vendo aí. E hoje nós iremos começar a nossa série de tópicos em linguagem de programação. Essa linguagem incrível aí que é ofertada por alguns institutos, principalmente o meu do meu curso, né, que é informática. E durante essas aulas que a gente está tendo, a gente vai passar por algumas coisas, por exemplo, o que é necessário para entender o tópico de linguagem de programação, o que a gente vai fazer e qual que é o objetivo da disciplina, certo? Eu aqui ajudando você a não pegar DP da Lia, porque você provavelmente está tendo essa disciplina com a Lia. Professora muito boa, maravilhosa. Antes de partir para tópicos de linguagem de programação, a gente precisa ter passado por algumas coisas antes. A gente precisa saber programação orientada a objetos. O conceito de programação orientada a objetos é imprescindível para estudar a TLP. A gente precisa saber um pouco de Java, certo? O básico do Java ali, como é que faz um if, um else. Que provavelmente se você está em tópicos em linguagem de programação e você não pegou DP, é porque você sabe um pouco, certo? E banco de dados. O conceito de banco de dados e também saber fazer um SQL, porque a gente vai mexer com banco de dados. E a gente vai mexer num programa Java. Mas a gente também precisa ter o conceito do banco de dados em si, certo? A gente busca relacionar o que a gente aprendeu em banco de dados e programação orientada a objetos e utilizar os dois em conjunto, cara. A gente tem que utilizar o Java, ou seja, a programação orientada a objetos, e o banco de dados de mãos dadas, certo? Os dois têm que andar ali perfeitamente unidos, porque na vida real é assim. Não só a programação orientada a objetos, mas a programação em si, em qualquer tipo de linguagem, qualquer tipo de esquema de linguagem, seja programação orientada a objetos, seja procedural, seja orientada a eventos, vai estar conectada com o banco de dados ali se quiser ser mais efetiva. Para começar a programação orientada a objetos, que eu vou fazer um resuminho de programação orientada a objetos, os conceitos e de banco de dados, a gente tem que entender que na programação orientada a objetos, tudo provém de uma classe. Tudo vem de uma classe, então a classe ela carrega métodos e atributos. Atributos são nada mais nada menos que características de uma classe. Então, por exemplo, se eu tenho uma classe, ou seja, um conjunto de coisas em comum, uma classe é basicamente isso. Se eu tenho uma classe de pessoas, só estarão dentro daquela classe pessoa quem tiver os atributos e os métodos de uma pessoa, sabe? Não vai ter um cachorro dentro de uma classe pessoa. Na classe pessoa vai ter apenas pessoas, que vão ter métodos e atributos que são parecidos. Lembrando, os atributos eles são meio que o abstrato. Então, por exemplo, uma pessoa tem um nome e uma idade. Mas nem toda pessoa tem o mesmo nome e a mesma idade, certo? As pessoas têm os mesmos métodos. Andar, falar, fazer esse tipo de coisa. Ele tem essas coisas em comum. A classe é como se fosse um conjunto, certo? É um conjunto. Bom, a classe é um determinado grupo de alguma coisa. As classes carregam características e métodos. Métodos são ações, tá? Atributos são características de uma classe. Métodos são coisas que os objetos dessa classe fazem. O que é um objeto de uma classe? É simplesmente um ser que vem de uma classe. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa, eu, Davi, eu sou da classe pessoa. Eu sou um objeto dessa classe. E aqui, um objeto de instância, que é a mesma coisa, a gente chama de programação orientada a objetos, que é o indivíduo pertencente a uma classe. Aqui eu dei exemplo de uma classe gato. Bom, o gato ele tem como atributos aqui nome, raça e idade, certo? O nome do gato é Tramóia, a raça dele é branco e cinza e ele tem 1 ano. Todo gato ele vai ter 3 métodos que todos vão fazer, que é miar, dormir e encher o saco, porque é isso que um gato faz. Então, aqui em cada retângulo desse aqui, a gente tem um gato. 2 objetos, ou seja, cada retângulo é um objeto de gato. Tem o gato 1 aqui, ó, que é Tramóia. E tem o gato 2, que é o Jimi Hendrix. Ambos têm os mesmos atributos, só que com valores diferentes, certo? E aqui, ó, quando a gente chama gato 1.dormir, a gente fala para o gato 1 dormir. Quando a gente fala gato 2 dormir, o gato 2 que vai executar a função de dormir. É assim que se instancia um objeto em Java, tá? Já estou deixando aqui. Ambos os gatos são da mesma classe, diferentes características, mesmos métodos, e ambos são objetos instanciados na mesma classe.
certo? Da classe gato. E para começar o banco aqui, a gente vê o quê? O banco de dados ele é bem parecido com a programação orientada a objetos na sua estrutura. Então a gente pode meio que dar um sinal de equivalência entre uma coisa e outra. Por exemplo, a tabela ela meio que é uma classe, porque a tabela vai guardar coisas, vai guardar um tipo de coisa em comum. Então a tabela aqui vai guardar uma coluna, uma tabela pessoa, vai guardar o nome da pessoa, vai guardar a idade da pessoa, vai guardar, sei lá, o CPF da pessoa. E são atributos dessa tabela, são colunas dessa tabela. E só vão entrar nessa tabela pessoas, certo? Eita, botei muito aqui. Os bancos de dados trabalham com a função de armazenar dados de forma confiável e segura. Isso aí não é segredo para ninguém. E quando a gente vai guardar determinados dados num banco de dados, a gente classifica eles em classes ou tabelas, né? Tabelas, na verdade. A fim de organizá-los e mantê-los coerentes. Assim como a gente faz em programação orientada a objetos. Porém, rapaziada, as classes funcionam como tabelas e os atributos como colunas. E os métodos não existem aqui em banco de dados. Eu não sei porque eu coloquei esse porém aqui, perdão. Os métodos não existem no banco de dados. Por quê? Porque o banco de dados ele não executa, ele não faz uma função em si que nem a programação. Ele está ali para pegar um dado e guardar o seu dado dentro da tabelinha e deixar ele lá seguro, sabe? Isso é para que o banco de dados serve. E essas tabelas relacionam formando relacionamentos. Existem relacionamentos em programação orientada a objetos? Mas é claro, cara. Claro que existe relacionamento em programação orientada a objetos. Deixa eu diminuir um pouco o ganho aqui do meu microfone. Certo? Essa aqui é uma representação gráfica de duas tabelas que relacionam gato e dono. Ambos têm atributos, uma chave primária, e a tabela gato possui uma chave estrangeira. A gente pode tirar a conclusão que apenas gatos estarão na tabela gato e apenas donos na tabela dono. Igual classes estarão numa classe gato, igual dono estará numa classe dono. Certo? Bom, a chave primária é isso que diferencia geralmente o banco de dados de uma programação orientada a objetos. No banco de dados, a gente precisa identificar uma tabela para que a gente possa buscá-la depois. Então, por exemplo, aqui nós temos gato e temos dono. Ambos têm chave primária. A chave primária é o quê? É o identificador daquela tabela. Quando eu quiser buscar aquela tabela no banco, eu vou chamar pelo identificador, por exemplo. O identificador ele é único. Ele está lá simplesmente para identificar um objeto. Então, se eu tenho eu, Davi, e outro Davi no banco de dados. O que vai diferenciar a gente é o nosso ID, não é o nosso nome. Bom, voltando aqui, já expliquei a chave primária. E o relacionamento entre uma tabela e outra, ela se dá por chave primária e chave estrangeira. A chave primária ela vai estar em todas as tabelas, tá? Sempre vai existir a chave primária. Porém, a chave estrangeira, ela é como se fosse uma ponte de uma chave primária até outra tabela. Eu tenho aqui gato e dono. Dono não tem chave estrangeira, ou seja, não existe uma cláusula de relacionamento em dono. Só que existe esse ID dono na tabela gato. Por quê? Porque quando a gente quer fazer um relacionamento, a gente pega a chave primária de uma tabela aqui e leva ela até outra tabela. E quando ela chega nessa outra tabela, ela vira uma chave estrangeira. Então, uma chave estrangeira não é nada mais, nada menos que uma chave primária de outra tabela. Que a gente dá o nome, por exemplo, de ID dono. Por quê? Porque é o ID do dono. É simples, é intuitivo. E com essa chave estrangeira aqui, que é a chave primária de ID, de dono, perdão, a gente consegue fazer uma ponte, uma ligação entre uma tabela e outra. A gente consegue dados dessa tabela que estão interligados, certo? Porque um gato ele vai ter o ID do dono dele ali na tabela dele. E com esse ID desse dono a gente consegue chegar lá no dono, ou seja, no nome do dono, por exemplo. É para isso que serve a chave estrangeira. Certo? O banco de dados ele usa uma linguagem chamada SQL para criar os seus diagramas. Então, para criar o banco de dados em si, a gente vai usar o SQL, que a terceira aula vai ser sobre SQL, tá? Que eu vou explicar o básico de SQL, o que a gente precisa saber, o mínimo ali, para se virar nos 30, certo? De Java também. E
Quando a gente, por exemplo, faz um select dentro do nosso banco de dados, ele vai retornar isso aqui pra gente. Assim como programação orientada a objetos, nós podemos ter vários objetos e registros de uma só tabela cadastrados em banco de dados. Nós os chamamos de tuplas ou registros. Então, por exemplo, aqui, se a gente fez, me traz a gente aqui no banco de dados, a gente pegou, me traz tudo do gato. Então, ou seja, cada linha dessa aqui é chamada de registro ou tupla, que a gente pode assimilar como um objeto. Então, cada linha é um gato diferente, que tem o ID, o nome, a raça e a idade dele. Bom, é basicamente isso aqui no banco de dados. Cada linha é um objeto diferente do banco de dados. Um registro, certo? Então a gente pode assimilar objeto com registro, como eu já falei. E por final, o que banco de dados e programação de objetos tem a ver? Bom, é basicamente tudo. Tanto a programação orientada a objetos quanto as tabelas utilizam de conjuntos, ou seja, classes, para armazenar coisas que têm coisas em comum. Esses métodos são usados para padronizar a criação e o armazenamento de objetos, a fim de deixar nosso desenvolvimento mais ágil e rápido. Porque, pensa comigo, cara. Se eu quero armazenar gatos e pessoas, se eu não criasse classes, eu ia, imagina que eu crio só uma lista que armazena pessoas e gatos. Fica complicado de buscar as coisas, fica difícil de encontrar. É por isso que a programação orientada a objetos utiliza essa diferenciação entre uma classe e outra, e o banco de dados de uma tabela e outra, certo? A gente vai ver essa relação com a programação orientada a objetos e o banco de dados acontece em aplicativos reais. Ou seja, essa comunicação entre banco de dados e programação orientada a objetos, não só programação orientada a objetos, tá? Qualquer tipo de programa, ela acontece na vida real, ela é basicamente só o que acontece. Então, o tópico da linguagem de programação, entender essa conexão que o banco de dados faz com a programação orientada a objetos, como elas andam em conjunto, é imprescindível se você quer entender mais a internet em si. Se você quer desenvolver essas coisas, entende? A gente pode equiparar, por exemplo, classes com tabelas, atributos com colunas e objetos com registros. E quando a gente estuda TLP, a gente tem como objetivo usar a relação entre o banco de dados e programação orientada a objetos para relacionar as nossas aplicações, lógica, funcionamento, condições e funções. Tratar dados que são recebidos no nosso programa, ou seja, pegar o dado de um programa e fazer ele ir para o banco de dados de forma segura e confiável. Eu vou explicar melhor sobre isso. Então, aqui, nesse slidezinho aqui, a gente tem o nosso usuário, que é basicamente o nosso aplicativo web lá. A gente não vai usar um aplicativo web em TLP1, tá? A gente vai inserir os dados na tela de comando mesmo do Java lá. E a gente envia dados, nós enviamos dados para o nosso programa que referencia a um gato, ou seja, a gente envia o nome do gato, a idade do gato e a raça dele, representado por esse gatinho aqui, ou seja, a gente está enviando um objeto, gato. Quando a gente envia isso para o nosso programa, aqui em TLP a gente vai pegar esse nosso gato, a gente vai fazer umas certas manobras com ele para conseguir enviá-lo para o banco de dados. Então, por exemplo, se o nosso gato aqui está faltando o nome, quando ele chega aqui no nosso programa, a gente vai fazer certas condições para, se o gato não estiver completo, a gente não vai armazenar ele no banco de dados. É isso que acontece. Ele vai pegar o que a gente enviou, vai tratar esses dados e vai fazer uma ponte de comunicação aqui com o banco de dados, que ela já vai estar criada, certo? E essa ponte de comunicação vai levar o nosso gato que nós passamos aqui, que vai ser tratado em programação orientada a objetos, ou seja, no nosso programa Java, e vai ser armazenado no banco de dados. Quando a gente desligar o nosso programa, ou seja, basicamente quando ele parar de compilar, o nosso banco de dados vai estar aqui, firme e forte, guardando o nosso gatinho. Concorda comigo que antes de banco de dados, a gente simplesmente executava a gente compilava uma certa linha de código, elas rodavam, armazenavam dados na memória RAM e quando parava, simplesmente sumia tudo. O banco de dados ele é permanente, né, digamos assim. E é mais ou menos essa a minha exemplificação. Eu vou dar um exemplo real agora aqui. Se nós viermos aqui no Spotify. Spotify é um site que todo mundo usa, certo? Todo mundo escuta música. Todo mundo conhece.
Aqui no Spotify, a gente tem algumas funções. A gente está de cara aqui com uma interface web. Se a gente vier aqui e procurar, por exemplo, Jimi Hendrix. A gente digitou aqui no nosso campo de busca Jimi Hendrix. O que aconteceu? Quando a gente digitou simplesmente aqui nesse formulário Jimi Hendrix, o servidor do Spotify teve como função assim: opa, tem alguém digitando alguma coisa. Ele pegou, igual aqui, ó. Ele pegou, ó, o que a gente digitou e levou a nossa busca até o programa deles. E o programa deles pegou o que a gente digitou, levou para o banco de dados e falou: me traz tudo que tiver aí de Jimi Hendrix. Foi o que aconteceu aqui. E trouxe pra gente aqui as músicas, trouxe o artista, trouxe os álbuns dele. É assim que funciona o Tópicos de Linguagem de Programação e é para isso que serve, certo? Muito obrigado.